Santo e poderoso Deus, bendito Pai, neste momento, ó Senhor Santo, na graça do Teu Santo Espírito, é que nós estamos, ó Deus, para Te buscar nesse instante. Coloque as palavras do Teu Espírito Santo em minha boca, para me mostrar, Senhor Deus, a lição que nós vamos passar hoje. Porque a única coisa que nós preservamos, ó Deus, é a expressão da Tua palavra, o cumprimento da mesma. Porque a Tua palavra é Jesus Cristo. E é por isso, ó Deus, que nós estamos na Tua presença, Te buscando para que Tu nos abençoe nesse estudo. Em nome de Jesus, Te agradecemos. Amém. Bom, o irmão Gerson fez uma pergunta, parece, se na nova aliança tem dízimo. Eu vou fazer igual o Girafari, só que o Girafari fala errado, que ele nem sabe, eu acho que é dízimo. E eu vou falar para ele assim, francamente, não tem. E eu vou provar agora pela Bíblia. E se você tiver alguma outra parte na Bíblia para contestar que tem o dízimo, por favor me passe, que nós vamos fazer um estudo junto. Então eu vou provar isso aqui. Na nova aliança, há dízimo? Não. O dízimo aparece na Bíblia pela primeira vez em Gênesis capítulo 14, verso 20. Quando Abrão, não era nem Abraão ainda, quando Abrão, o gentil, o servo de Deus, guerreou com Quedorlaomer e os seus reis que com ele estavam. E ele resgatou os bens do seu sobrinho Ló. Então, por isso que se dá o dízimo. Dízimo quer dizer resgate. Dízimo, a 10ª parte de ganho de uma pessoa, a sobra líquida deste ganho, daí se tirava a 10ª parte para entregar o dízimo ao Senhor. Levítico 27, verso 30. Isso foi acrescentado em Gênesis 14, 20, diz assim: E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Deus Altíssimo quer dizer o mais alto de todos os poderes. No hebraico quer dizer El Elyon. E esse dízimo que Abraão deu a Melquisedeque, que representava Jesus Cristo, que era um tipo de Jesus, sacerdote do Deus Altíssimo e rei de Salém. E foi acrescentado no livro dos Levitas, ou seja, Levi, um dos 12 filhos de Israel, antes de Jacó. Gênesis 43, do verso 1 ao 27, você vai encontrar toda essa passagem aqui. Assim como Abraão resgatou seu sobrinho Ló e todos os seus bens da mão dos reis que prenderam, prenderam Ló, conforme o 14 e 20 de Gênesis, de 12 a 16, o livro do Levítico tem o tema como santidade. É uma dedicação e adoração a Deus pelo povo resgatado. Este nome na Bíblia foi chamado pela primeira vez pela palavra de Uaikra, que significa ele chamou, ou seja, ele resgatou. Eu estou deixando bem claro para que não tenha dúvida. O nome Levítico é chamado na Bíblia Septuaginta, onde se baseia no nome de Levi, consagração a Arão e seus filhos, conforme Levítico capítulo 8 ao capítulo 10, como Kodesh, traduzido para santidade, sacerdote, sacrifício, santo. Eles tinham que ser um povo santo, onde Deus virou e disse a eles: sede santo, porque eu sou santo.
Levítico capítulo 11, verso 44, 45, capítulo 19, verso 2 e capítulo 20, verso 7, depois verso 26. Você encontra essa expressão. O dízimo foi acrescentado em Levítico 27 e 30, no livro de Levítico, que diz assim: também todas as dízimas da terra, tanto do grão, como do campo, como do fruto das árvores, são do Senhor santas, são ao Senhor. O verso 31. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado, do rebanho, de todo que passar debaixo da vara do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem se trocará, mas se de algum modo o trocar, um e outro serão santos, não serão resgatados mais. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Aí virou lei. No tempo de Abraão não era lei. Agora, depois de resgatado os filhos de Israel, aí virou lei, que Deus acrescentou. O livro de Levítico era uma ordem exclusiva para os sacerdotes levitas, para pôr em prática nos rituais sacerdotal levítico. E o dízimo foi acrescentado por Deus somente para os filhos de Israel. O irmão Gerson é filho de Israel? Nós não somos filhos de Israel, nós somos gentil. Daí começa agora já a diferença. Tá? No Monte Sinai. No tempo de Abrão, o dízimo não era lei. Mas Abraão entregou o dízimo ao sacerdote rei de Jerusalém, Melquisedeque, porque Abraão era sabedor que seria patriarca dos hebreus, e os hebreus se tornaram israelitas pelo nome dos seus patriarcas. No futuro teria que entregar o dízimo de todos os seus ganhos. Por outro lado, Abraão foi evangelizado antes de todos nós. E isso que a pessoa também tem que aprender. Em Gálatas capítulo 3, verso 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Então, foi pré-anunciado o Evangelho a Abraão naquele tempo antes de nós. Por outro lado, Abraão, agora já vamos tratar de Abraão, era sabedor que no futuro os levitas devolveriam o dízimo na pessoa de Abraão. Capítulo 7 de Hebreus, verso 1 e 2 e verso 9. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou. Para o qual também Abraão naquele tempo, separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. E por assim dizer também Levi, que são os levíticos, os sacerdotes, no livro de Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque eles tinham que seguir o ritual do pai. Não, obrigado. Sempre tem um para incomodar. Vejamos, no tempo de Abraão o dízimo não era lei, porque a lei veio 450 anos depois. Porém, quando Deus ordenou a Moisés que os filhos de Israel entregassem o dízimo de toda a dízima, foi acrescentado para os sacerdotes levitas, para que pagassem na pessoa de Abraão, e se fez lei. Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, porque este Melquisedeque representava Jesus, o Cristo. Naquela época, ele representava o corpo de Cristo, ou seja, a Santa Ceia. Gênesis capítulo 14, verso 18.
Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. E eu estou fazendo tudo isso aqui para que o irmão Gerson entenda que não há dízimo na nova aliança. Portanto, quando Abraão resgatou Ló e todos os seus pertences dos reis, ele deu dízimo dos despojos da guerra, assim como Deus resgatou seu povo do Egito, ordenou que o povo doravante entregasse os dízimos ao Senhor, portanto se tornou lei e obrigação aos filhos de Israel. Moisés escreveu essa lei e foi acrescentado no livro de Levítico. Agora vamos passar para a nova aliança. Agora na nova aliança, não mais judaísmo, mas igreja. Não mais circuncisão, mas batismo. Não mais rituais de sacrifício e nem sacerdotes levitas, e sim Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não mais lei da carne, que é a lei de Moisés, mas pela lei da fé, até porque homem algum vive sem lei. Para orientá-lo, aparece João Batista batizando em nome de Jesus, o Cordeiro principal, o Filho do Deus. A lei da fé é os 10 mandamentos, porque o homem tem que ter lei para sobreviver, né? Em Hebreus capítulo 11, verso 6, diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador de todos os que buscam. Para você crer que Deus existe, você tem que cumprir alguma coisa para Deus, e se cumpre a lei dos 10 mandamentos. Essa é a lei da fé, a lei espiritual, que nós vamos provar mais adiante desse estudo. Agora eu pergunto, é possível o homem se aproximar de Deus sem guardar a sua lei? Se você crer que Deus existe, deve crer que Ele escreveu sua lei com seus próprios dedos. Jesus não poderia anular a lei de Moisés se ele não morresse por nossa causa. Mas o sacrifício, ao sacrificar o seu próprio corpo na sua morte, ele cessou os sacrifícios dos animais, como constava na lei de Moisés, e cessou com todos os sacrifícios e com a lei da carne, lei de ordenanças, fábula judaica, lei de escravidão, e os sacerdotes levitas também deixou de existir. Com isso, todo o livro de Levítico foi anulado, mudou o sacerdócio. E agora nós vamos provar. Romanos capítulo 13, 21, diz assim: esse versículo é uma incógnita, mas é importante que se explique. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça, só faz justiça pela lei, justiça de Deus testemunhado pela lei e pelos profetas. Veja como é incógnito. Agora, sem lei, testemunhado pela lei e pelos profetas. Por que sem lei? Sem a lei de Moisés, mas com a lei dos 10 mandamentos, para que se aplique a justiça de Deus. Agora foi magnificado. Este versículo é complexo para o entendimento. Mas agora, sem lei, sem a lei de Moisés, se manifestou a justiça de Deus. O reinado de Melquisedeque, que não era o reinado de Melquisedeque, que não era que era de justiça e paz, semelhante ao de Jesus será assim também. Testemunhado pela lei e pelos profetas, todos os profetas deram testemunho de Jesus, todos os profetas guardaram a lei de Deus. A nova aliança não começou pelo último profeta João Batista? Em Romanos capítulo 10, verso 4 diz: porque o fim da lei, aquela lei de Moisés, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Com essa lei dos 10 mandamentos, Deus julga o homem se ele está certo ou está errado. E o homem também automaticamente se vê nisso aí. Nós temos uma parte aqui
Julgamento pessoal, né? Nós temos uma parte aqui que Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 3 e verso 3, ele fala da lei da pedra, né? Da lei escrita em pedra, porque ele não tinha chegado a um entendimento completo ainda. Aí isso até lá no Paraguai, um pastor batista fez essa pergunta para mim e eu mostrei para ele aonde ele entenderia essa parte da Bíblia, né? Aqui ele diz assim: e se o ministério da morte, gravada com letras em pedras, se revestiu de glória ao ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Quer dizer, eles querem dizer que aqui foi anulado a lei de, de Deus. Aonde nós vemos aqui, ó, agora nós vamos ensinar. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Aí é a lei da fé. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissesse não cobiçará. Mas o pecado, tornando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Está morto o pecado. Outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Por quê? Porque ele era pecador. Ele arrastava crente no meio do caminho, levava para matar e prendia, né? Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento me mostrasse sobremaneira um maligno. E aí ele termina: porque bem sabemos que a lei é espiritual, e eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então não tem desculpa da pessoa falar, não tem que guardar a lei. Como disse Jesus, mudou o sacerdote, mas eu digo o que posso confirmar na Bíblia. Em Hebreus capítulo 7, do verso 11 ao 22, diz: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdote levítico, pois nele baseado o povo israelita recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, é necessariamente também que haja mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém resgatou o serviço ou prestou o serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, a tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdote. E isto ainda é muito mais evidente quanto à semelhança de Melquisedeque, que se levanta outro sacerdote constituído, não conforme a lei de mandamentos carnais, que era a lei de Moisés, mas segundo o poder da vida indissolúvel, porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a lei de Melquisedeque, a ordem. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Isso que as pessoas têm que aprender a entender. Pois a lei de Moisés nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado se introduz a esperança superior pela qual chegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, que é os levitas, mas este sacerdote, Jesus, com juramento, porque
aquele que disse, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança, que é a nova aliança. Isso é importante. Dá para virar um pouquinho mais a máquina? Não, porque esse sol está me atrapalhando aqui. Não. Virar mais para cá. Aí. Pega bem aí. Então. Se Jesus mudou a lei de Moisés, ou seja, pôs fim a esta lei na cruz, isto quer dizer que acabou o dízimo, que é todos os rituais da velha lei. Agora a Bíblia nos orienta desta maneira, em Colossenses capítulo 2, verso 14 ao 17. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava em ordenança, que é a lei de Moisés, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. E despojando, largou de lado, entregou de lado, os principados e potestade, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando os deles na cruz. Ninguém, pois vos julgue por causa de comida e bebida, e dias de festa, e lua nova, e sábados. Isso não está na lei de Moisés? Ninguém pode te julgar por isso. Porque tudo isso tem sombra de coisas que haveriam de vir. Agora o corpo é de Cristo. Em Tito, capítulo 1, verso 14 a 16, diz assim: E não se preocupe com fábula judaica, que é a lei de Moisés, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente, a consciência deles estão corrompidas. E no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. Por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. É sério isso aí. E sabe por quê, irmão? Eu vou adiantar o que está escrito lá na frente. Aquele que quer guardar, porque a lei ou se guarda tudo ou não guarda nada. Né? Lá mesmo em Tiago 2:10, diz: se você guarda todos os mandamentos e tropeça em um só, é culpado de tudo. Né? E assim também com a lei de Moisés, que fala lá em Romanos capítulo 3. E aqueles que querem guardar essa lei, então eles não acreditaram no sacrifício expiatório de Jesus na cruz. E eles se tornam anticristo. É o anticristo de que João falava já naquele tempo, que os judeus eram anticristo também. Né? A única coisa que Paulo incentivou, mas não como mandamento, foi doações com oferta, porém com regras. Oferta. Isso aí, que aquele pastor Girafales falou que isso aqui é dízimo. Mentira! Ele é mentiroso. Ele tem o costume de chamar os outros mentirosos. Ele é mentiroso. Isso aí vai no ar. Tá? 2 Coríntios capítulo 8, verso 8 e 15. Não vos falo na forma de mandamento. Dízimo é mandamento. E aqui Paulo está dizendo, não vos falo em forma de mandamento. Quer dizer, não é mandamento. Mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Por que aconteceu isso aqui? Porque Paulo ficou um ano resgatando doações para mandar para a igreja mãe em Jerusalém, porque eles venderam tudo que tinha, deram para a igreja não soube administrar e eles ficaram na miséria, até passando fome. Então isso aqui é doação, não é oferta. Mandamento. Oferta. É oferta. Isso aí você dá como pode. Não tem nada também que está pedindo. Não, você tem 50, você tem 100. Não, isso é hipocrisia. Isso é roubo. Segunda necessidade da igreja. Nos evangelhos, o dízimo é mencionado no livro de Mateus, capítulo 23, e em Lucas, capítulo 18, verso 2.
É só aí que se menciona o dízimo, mas era ainda o tempo do Evangelho que os judeus estavam sendo convertidos para formar a primícia da igreja, os 144 mil. Mas isso porque tratava-se de hipocrisia dos fariseus diante do seu ego e petulância e complexo de superioridade em relação a outras raças. Por isso que Pedro, lá no capítulo 10 de Atos, né, quando desceu aquele lençol de toda espécie de animal imundo, né, aí ele falou, jamais eu pus na minha boca essas coisas, porque para ele era lei. Né? Agora eu pergunto, no céu tem coisas imundas? Já desceu, né? E desceu de lá. Isso era uma visão somente. Isso era para mostrar que Cornélio tinha que se converter para fechar a porta da graça para judeus, que os judeus hoje estão endurecidos, Romanos capítulo 11, verso 25, né? Parte se converteu, parte ficou endurecida, e até a vinda do Senhor Jesus ele não se salva como igreja, pode salvar-se como remanescente. Porém não é mencionado na nova aliança, por não existir mais o dízimo, até porque os apóstolos tinham o conhecimento do sacerdote Jesus como cabeça da igreja e da anulação da lei de Moisés pelo sacrifício expiatório de Jesus na cruz. Quem insiste na velha lei é contraditório ao Filho de Deus e ao Todo-Poderoso. Com a lei da fé, estamos dando início ao regulamento do reinado milenial de Jesus aqui na terra, seu reino de justiça e de paz. Então, na igreja verdadeira, que é diferente de toda essa aí, essa é a única que é cristianismo, o resto são protestantes. Igrejas fundadas por mão de homem, né, são protestantes e não cristianismo, isso que as pessoas têm que entender. Então, na igreja verdadeira, primeiro, abolida a circuncisão pelo batismo em nome de Jesus. Segundo, acabou a abstinência alimentar porque acabou a lei. Terceiro, não há dízimo nem festa judaica, que é o livro de Levítico. Quarto, gentios e judeus que crerem em Jesus são iguais. Deixa de ser judeu e deixa de ser gentil e agora é filho de Deus. É. Quinto, Jesus é o sacerdote para sempre. Sexto, não existe mais a lei de Moisés. Sétimo, o fim do sacerdócio levítico também foi extinto. Oitavo, a única lei de fé, é os 10 mandamentos. Nono, só recebe o Espírito Santo quem guarda os 10 mandamentos de Deus. Se a pessoa não guarda os mandamentos de Deus, tem muitas denominações pentecostais aí que não guardam o mandamento de Deus, diz que recebe o Espírito Santo. Então a Bíblia é mentirosa para eles, porque em João capítulo 14, 15 a 17 diz assim: se me amais, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós, da Igreja de Deus, conhecereis, porque ele habita convosco e estará convosco, e estará em vós. Tem umas igrejas aí que se diz Igreja de Deus, que também são todas mentirosas. Isso aí eu posso provar. E os mandamentos de Jesus é esse. João capítulo 15, verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Agora vamos dizer, alguns, para a sua conveniência, diz que Jesus resumiu o mandamento em 2. Aí entra em contradição com o livro de Tiago, capítulo 2, e verso 10. Se você guarda todo o mandamento e tropeça em um só, é culpado de todo. Olha a barbaridade que eles cometem. Porque, agora eu vou mostrar. Por isso, Paulo declara em 1 Coríntios 11, verso 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Em 1 João capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. E em 1 Coríntios capítulo 9, 16 a 18,
Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então responsabilidade do dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? E que evangelizando proponha de graça? O Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Então, de graça recebei e de graça dai. 1 Timóteo capítulo 4, verso 10, 11 e 16. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordena e ensina essas coisas. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Somos dispenseiros de Deus, seguidor de sua doutrina, esforçando e defendendo este fundamento de Deus, conforme fala em Romanos capítulo 12, verso 7. Se ministério, dediquemos-nos ao ministério, ou que ensina, esmere no fazer, segundo Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem mais. Aparta-te da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Segundo Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça pela lei, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Agora eu tenho uns comentários aqui que agora eu vou provar para o Jefferson que não tem lei na Nova Aliança. Comentário. Como eu disse no princípio desse estudo, que o dízimo veio por causa do resgate. Primeiro, Abraão resgatou seu sobrinho Ló, depois da matança deu o dízimo a Melquisedeque de tudo o despojo da guerra. Segundo, depois do resgate do povo hebreu da mão dos egípcios, ordenou a Moisés que fosse transformado em lei aos filhos de Israel, e assim disse Deus a Moisés no Monte Sinai. Quanto a nós, gentios, não é lei, porque o sacerdote Jesus aboliu toda aquela lei, e a lei de Moisés. A nós não houve resgate, e eu vou provar isso aí. Em João capítulo 1, verso 11 a 13, veio para o que era seu e os seus não os receberam, porque estavam tudo endurecidos, né? E queriam guardar a velha lei que Jesus aboliu. Mas a todos quanto o recebe, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Nós não fomos resgatados, nós apenas somos credor da palavra de Deus. Os quais não nasceram do sangue daquela lei, e nem na vontade da carne, que é o sacrifício, nem na vontade do homem, mas na vontade de Deus. Nós, gentios, não nascemos sob a lei mosaica, lei de sacrifício de animais, nem sacerdotes levíticos. E sim, nós estamos nascendo do sacerdote, filho do Deus Altíssimo, Jesus Cristo. Os ramos que foram quebrados da oliveira verdadeira deu o privilégio de nós, gentios, ser enxertado pela seiva, que é a doutrina de Cristo, na oliveira. Romanos capítulo 11, 17 a 22. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, que é da doutrina. Porque só veio a doutrina de Deus para os hebreus, eles foram oráculos de Deus.
Não te glorie contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz sustenta a ti. Por isso que os 144.000 são a primícia da igreja, que são todos filhos de Israel. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados, eles não tiveram fé. Tu, porém, mediante a fé, está firme. Não te ensoberbeça, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade de Deus e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo bondade de Deus, se nela permanecerdes, de outra maneira tu também será cortado. Aqui falamos da lei de Deus, os 10 mandamentos, Romanos capítulo 3, verso 31. Anulamos, pois, a lei da fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos essa lei. Então nós temos que confirmar, não anular. Quando cremos de maneira segundo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, somos iguais aos judeus que creram no passado, quando veio a nova aliança. São 144.000. Romanos capítulo 3, verso 29 e 30. É porventura Deus somente dos judeus? Não. Ou é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Desta maneira estamos sendo filhos de Deus com os judeus que creram no passado, que eles eram circuncisos, mas tiveram que se batizar depois. E nós que não se circuncidamos, mas simplesmente pela fé, também recebemos a salvação se crermos na Escritura segundo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Dessa maneira estamos sendo filhos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aquele que guardou a lei do Pai, conforme João capítulo 15, verso 10. Se me amares e guardares os meus mandamentos, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai, e sou amado por ele. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, que era a lei de Moisés. Portanto, meus irmãos, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo será de justiça e paz. Nenhum juiz condena um réu sem lei. Assim também se praticamos a lei dos 10 mandamentos, que é espiritual, porque foi promulgada por Deus, não há lei que nos condene, se nós estivermos sob essa lei. O reino de justiça é porque Deus é justo, e a sua lei também. Paz, porque não se pode matar, não se pode roubar, não tem que amar o teu próximo, é outra coisa que deve ser feito um estudo a esse respeito. O teu próximo está na primeira pessoa do singular, então não é todo mundo que é o teu próximo, é aquele que faz o que você está fazendo. E amar a Deus de toda a tua força e de todo o teu coração, e guardar o dia de sábado e de todo o teu entendimento. Pode haver discordância com alguma outra pessoa? Claro que não. Sendo assim, que Deus nos dê um entendimento correto da palavra de Deus, esperando com ansiedade a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus disse assim: vem e segue-me, falou para aquele mancebo. Ah, Senhor, eu tenho que enterrar o meu pai que morreu. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Vem e segue-me. Isto é porque eles, o pai dele, acreditava naquela lei. Agora ele tinha que acreditar na nova lei de Jesus, o novo ministério. E aqui eu vou deixar mais uma mensagem para o irmão Jefferson. Deixo-vos um recado, porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus, segundo Coríntios capítulo 2, verso 17. Não vendemos e nem trocamos a doutrina de Deus por dinheiro, e nem por interesse carnal e material, e sim
buscamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, entregamos o Evangelho de graça, porque esta é a lei da fé. Não tem dízimo. Ficou bem claro, meu irmão? Então pede a oração por nós, por favor. Deus eterno, Deus verdadeiro, agradecemos por esse momento aqui que estamos aperfeiçoando a sua palavra, sendo aperfeiçoados pela sua palavra. Ajuda no discernimento do Espírito, pois as coisas espirituais discernem espiritualmente. Em nome de Jesus. Amém.